Olá, Porto Velho, querida e amada capital, simpatia, porque ô cidade boa, né? Com um povo bom, quando quer, né? Esse povo daqui é bom quando quer, né? Mas nas eleições, eles geralmente, às vezes, eles fazem umas pra gente, mas tá bom, tá tudo de boa. Que bom que você está me recebendo na sua casa, obrigado pela tua audiência. Você está bem? Como é que está a sua vida? Está tendo comida em casa? Está tudo tranquilo? Né? Como é que funciona a questão do Covid? Já conseguiram, o pessoal conseguiu se livrar? Se não, entrega para Deus. Tá? O importante é que você saiba que você é importante, que as pessoas aqui se importam com você. Tá bom? Muito obrigado pela tua audiência. E claro, vamos começar sempre invocando aqui aí sobre todos nós as bênçãos e a presença de Deus. Que o grande arquiteto do universo sempre nos dê mais justiça, paz, perfeição, luz, força e beleza em tudo que fazemos. Afinal, com quem Deus anda, nunca anda só e sempre anda bem. Sem mais delongas, porque o assunto hoje está bem agitado e eu estou com a mesa completa, estou com o professor, que não deixa passar nada, estou com a Camila, que se derrubar é pênalti, com a minha mulher que eu nem falo que é o cão chupando manga. Né? E ele, o cara que espera que dia 1º seja eleito presidente do CREA, para poder chegar aqui e cobrar o CREA, como eu cobrava na época do Geraldinho, tá entendendo? Como eu cobrava em outros, né? Eu gosto muito do presidente aí, mas não cobro ele, não vem aqui no programa, né, meu? Não vem aqui, nem se chamar, vem. Ele Tá? gosta muito de cobrar dos engenheiros, viu? O CREA estão querendo mudar até o nome, Cartório de Tabelionato do CREA. Bom, você está bem, meu querido? Tudo tranquilo, é um imenso prazer poder estar aqui novamente, né? A gente poder falar aí de assuntos tão importantes, falar da construção civil, falar dessa eleição do CREA. E desse momento aí que enquanto a televisão só mostra recessão e problema, aqui no nosso estado a construção civil está bombando, né? Você vai nos lojas de material de construção, está tudo vazio, não tem nada para vender, porque o povo está comprando tanto que não tem, está faltando material. E tu está me dizendo aqui que está comprando justamente porque não estão viajando. Quem tem dinheiro não está viajando. O cara não vai para a Europa. Uma viagem dele para a Europa, ele gasta 50 mil reais. Então ele aproveita para reformar a casa, né? Aí ele pinta a casa, ele constrói piscina, ele amplia ou até troca de casa. Você vai nos condomínios daqui de Porto Velho, são verdadeiros canteiros de obra, né? Aquele Ecoville lá, toda esquina tem uma obra, uma casa nova sendo construída. Então o pessoal que tem dinheiro eu acho que está investindo na sua residência, né? Para ter mais conforto, já que a gente tem que ficar em casa, então vamos promover um lugar mais agradável, mais confortável, né? E aí, nessa história, as lojas de materiais de construção estão se dando bem, porque estão vendendo muito e hoje a falta de materiais na cidade já é muito grande. A gente vai voltar nesse assunto daqui a pouco. Professor, saúde, o Abelardo. Com muita alegria que a gente começa esse programa, eu agradecendo sempre a gentileza do Paulo Benito, que abre espaço para a presença da Universidade Federal de Rondônia aqui no programa. Quero saudar a Thaís, ativista social e engenheira, hoje ela que tem aí a capacidade das perguntas para o nosso convidado, né? Saudar a jornalista Camila, que está participando, ingressando aí na equipe, muito bem, né? Saudar o Eudes e, sobretudo, saudar você de casa que acompanha o programa, que entra em contato, que faz comentários, que acompanha o programa no Facebook. Isso é muito bom. Muito obrigado por sua audiência. Camila. Abelardo, prazer. E eu acho que a questão da construção civil no Estado é algo assim que realmente a gente deve debater, porque a gente vê o Estado de Rondônia, nesse período de pandemia, durante a semana a gente viu a questão da economia, que não caiu tanto no Estado. E a questão da construção civil, pelo jeito, também não caiu, né? E eu queria entender um pouquinho mais como é que funciona esse mercado de construção civil, até porque todo mundo tem, no final do ano está chegando e todo mundo quer reformar sua casa, quer pintar, quer fazer uma mudança, que é hábito já da população, né? Fazer essas mudanças. E é importante saber como é que está o mercado, e agradeço a sua participação. Perfeito. Thaís. Engenheiro Abelardo, nosso aí candidato a
nova presidência do CREA. Eu fico feliz, Abelardo. Você é uma pessoa do bem. Já deixo aqui como uma mulher que encampa aí as questões feministas, que você abrace o projeto que o Confea colocou para a criação do CREA Mulher. Eu acho muito importante trazer essa temática ao nosso sistema aqui rondoniense. Então, coloque com carinho nas suas propostas de melhoria do CREA Rondônia, a criação do CREA Mulher. A vocês de casa, agradeço mais uma vez a oportunidade de estarmos juntos. Não esqueça de curtir, compartilhar nosso Facebook, nosso Instagram e também se inscreva no nosso canal do YouTube. Perfeito, eu vou chamar a vinheta, tem um monte de assuntozinho para tu, tá? Coisa rica do amiguinho, tá? Deixa comigo. Solta a nossa vinheta, Eudes. Bom, deixa eu falar. Você falou que o mercado está bombando, né? Você, ao mesmo tempo, me comenta que, eu já tenho comentado aqui no programa, que um dos problemas aqui é mão de obra também. Né? Não se achava um pedreiro para nada aqui, né? Né? E os que achavam, Deus me livre, né? Então, fazer parede torta, né? Então é de lascar o peão. Agora, eu tenho uma série de assuntos para puxar contigo, mas assim, eu quero que tu me fale assim, de que forma o mercado bombando vai absorver mais os engenheiros? Porque emprego para engenheiro aqui no estado, por incrível que pareça, não tem, pela demanda de engenheiro que vai se formando, não tem. E mesmo que seja engenheiro civil, que é a primeira leva que chegou no estado, tu vê engenheiro civil até desempregado, e não são ruins os caras. Como é que tu consegue me colocar essa situação? De tá bombando, mas não tem emprego para todo mundo. Na questão da mão de obra qualificada. Na verdade, o que eu vejo é o seguinte, o nosso estado aqui, ele precisa de tudo. Se você for imaginar, eu sempre comento o seguinte, o camarada ele morou lá no Rio Grande do Sul, morou lá no Paraná, aí ele chegou aqui em Porto Velho desempregado, com 5 anos o cara está bem de vida. Porque lá no Paraná, por exemplo, ele era o especialista em câmbio automático de carros. E lá tinha 200 caras especialistas em câmbio automático de carro. Quando ele chegou aqui em Porto Velho, só tinha ele que entendia daquele assunto. Aí ele bombou e ganhou dinheiro. Então aqui em Porto Velho, no nosso estado, o nosso estado de Rondônia e a região norte em si, a gente tem uma carência muito grande de mão de obra especializada em todas as áreas. Não é só na construção civil, não, é em todas as áreas. A gente vê muito desemprego, mas quem está desempregado é o cara que não é especialista em nada. Ele não sabe nada bem fazer, bem feito. Aquele cara que é especialista em alguma coisa, esse aí não fica desempregado. Você vê o seguinte, a gente estava falando de engenharia. Lá na minha empresa, eu tenho algumas máquinas que são máquinas eletrônicas, eletromecânicas. Elas têm sistemas elétricos e sistemas hidráulicos. Eu não consigo mão de obra para dar manutenção nas minhas máquinas. Às vezes, eu tenho que trazer um técnico de São Paulo para dar manutenção na máquina aqui. Por quê? Os caras que entendem desse tipo de equipamento, eles não dão conta de atender a demanda. Eles já trabalham para a Coca-Cola, eles já trabalham para a Didio, eles já trabalham para o Irmão Gonçalves, e aí eles não têm tempo para ir lá atender a minha empresa. Então, se você tivesse um cara técnico em eletromecânica, nesses sistemas, com certeza ele não ficaria desempregado um dia só, que seja. Aí você vai, o pedreiro bom, ele não fica desempregado. O carpinteiro bom, ele não fica desempregado. Então, o nosso estado ele tem uma necessidade de mão de obra especializada. Agora, infelizmente, o nosso jovem, ele não foi treinado para ser empreendedor.
O nosso jovem, ele tem medo do empreendedorismo. Eu sou professor universitário, eu dou aula na faculdade, e quando eu pergunto dos meus alunos, o que vocês pretendem fazer? Concurso, arrumar emprego, distribuir currículo ou montar uma empresa? 90% quer fazer concurso, quer arrumar emprego. E nós não temos emprego. Ora, você vê, outro dia uma prefeitura lá do interior estava lançando um edital de concurso para engenheiro civil, salário de R$2.000. Meu amigo, R$2.000 para um engenheiro é vergonhoso isso. E você pode ter certeza que vai ter um monte de engenheiro fazendo esse concurso. Por quê? Porque o cara, ele foi educado para arrumar emprego, para ser concursado. Ele não foi educado para meter a cara no mercado, para montar uma empresa, para comprar uma betoneira, para sair para trás de pegar serviço. Olha, eu acabei de chegar hoje lá de Rio Branco, eu estou fazendo uma obra bem grande lá em Rio Branco, e lá a gente tem uma dificuldade maior ainda de mão de obra. Algumas coisas a gente está pré-fabricando aqui em Porto Velho e mandando de carreta para lá em virtude da dificuldade de mão de obra lá. E aí eu vi, quando você chega numa cidade onde você vê a necessidade de coisas, você começa a ter um monte de ideia para fazer negócios. É claro que eu não vou morar lá em Rio Branco, eu tenho meus negócios aqui, mas eu vejo assim, se eu fosse um cara funcionário de uma empresa e que eu tivesse a serviço lá em Rio Branco, eu já ia pedir demissão e eu ia montar um negócio lá em Rio Branco. Porque tem várias coisas que não tem lá. Por exemplo, o nosso MUC lá, ele furou o pneu. Lá não tem uma borracharia móvel como tem aqui em Porto Velho. Aqui em Porto Velho, o meu MUC fura o pneu, eu ligo para o borracheiro móvel, ele chega lá com uma caminhonete, em cima da caminhonete dele tem compressor de ar, tem máquina de remendar pneu, ele remenda o pneu lá na obra e eu já volto a trabalhar. Lá em Rio Branco não tem isso. Será que faltou a ideia de um cara criar uma situação dessa lá? Então a nossa região, isso é um pequeno exemplo de como a nossa região ela é carente de mão de obra especializada. E a gente vê o seguinte, agora nessa pandemia, a gente fica assistindo muita televisão. Eu lembro que quando começou a coisa, eu tinha medo de sair de casa. Eu nunca mais viajei nas minhas obras no interior. O pessoal quando me ligava, estou com um serviço aqui em Ji-Paraná, eu digo, rapaz, eu não vou poder fazer não, porque com essa pandemia eu não vou me arriscar aí para Ji-Paraná não. E eu tinha medo, porque eu ficava assistindo televisão e a televisão criando aquele terrorismo monstruoso. Aí eu tinha que sair, porque eu precisava trabalhar, eu não recebo salário, até que eu peguei o coronavírus, né? Peguei o coronavírus, assim como a maioria dos meus funcionários também pegaram. A gente começou logo o tratamento nos primeiros dias, eu já entrei com aquela ivermectina, azitromicina, e graças a Deus não tive sintomas que me deixassem mal. Depois que eu peguei o coronavírus, eu comecei a trabalhar feito um louco, porque eu perdi o medo de sair de casa, né? Eu perdi o medo, eu comecei a ir para Ariquemes, tanto é que hoje eu acabei de chegar de Rio Branco, amanhã eu já vou para Ariquemes, semana que vem eu vou estar em Vilhena. Eu perdi o medo de sair de casa, estou trabalhando feito um maluco. Então, a gente fica vendo televisão e fica com medo de sair de casa. O que aconteceu? O mercado, a indústria, ela diminuiu a sua produção em todas as suas atividades. E hoje está faltando tudo na cidade. E não é só aqui em Porto Velho, está faltando tudo no Brasil. Não tem aço da construção civil, não tem cimento, não tem tijolo, não tem telha, não tem isopor para fazer laje, e com a falta dos materiais, devido à desaceleração da produção, os materiais dobraram de preço. Para você ter uma ideia, o aço, ele custava aqui em Porto Velho, o vergalhão, em torno de 4,50 o quilo. Hoje, se você encontrar, eles estão pedindo R$ 6,50. 50% de aumento. Eu ontem liguei na indústria para comprar uma carreta de aço. O cara falou para mim, olha, eu só tenho condições de te entregar daqui a 60 dias. Não tenho material para entregar com menos de 60 dias aí para Rondônia. Para você ver o que aconteceu. Então, uma desaceleração do mercado, todo mundo com aquela história da Globo, vamos ficar em casa, a produção parou e agora não tem produto no mercado para vender. E aí os preços aumentaram e agora a inflação vai lá para cima. E isso vai gerar o quê? Desemprego. Porque se não tem aço, se não tem cimento, como é que o meu pedreiro vai trabalhar? Eu vou ter que parar a minha obra. O cidadão que estava reformando a sua casa, se ele não consegue comprar tinta, como é que ele vai pintar a casa? E aí é uma cadeia de problemas. E eu não sei como é que nós vamos solucionar. Aí daqui a pouco vão botar a culpa em quem? É sempre o governo que pega a culpa, né? Assim, Abelardo, na questão de saúde, vendo
essa questão de que as pessoas se sentem mais confortáveis e mais seguras após ter o primeiro contato com a Covid, isso é humano, né? É natural. No entanto, estudos já mostram que a partir de 3 meses essa imunidade que você ganha, ela já reduz muito, e que você está de novo um novo candidato a ter uma nova leva do Covid, né, da Covid. Então, assim, lógico que os cuidados a gente precisa continuar, né, lavar as mãos, o álcool constantemente, a questão da máscara. Países que têm uma estrutura da saúde, aí vou dizer Israel, porque tenho amigos que moram lá, e isso aconteceu na segunda leva da Covid. Lógico que nós estamos no encerramento de um ano e início de um outro, então, obviamente, as festas acumulam pessoas. Tiveram 4.000 casos em 2 dias, o governo fechou Israel por 3 semanas, né? Então, assim, só que lá tem tecnologia, tem lugares para fazer esse atendimento, e a gente sabe o quão é sério para se tratar as pessoas, né? Então, esse é um ponto que eu gostaria de falar, porque a gente sabe da necessidade do trabalho, a gente sabe que Rondônia não está com o mercado desaquecido, né? A gente sabe pelos relatórios, pelo portal Transparente, o quanto está sendo faturado, quanto está sendo arrecadado de imposto. Então, quer dizer que as pessoas estão realmente trabalhando, né? Vejo também uma outra situação que você coloca, que eu acho que essa é a que me preocupa e que sempre me preocupou desde quando eu cheguei em Rondônia, né? É a questão da mão de obra qualificada. Eu nunca deixei de conversar com as pessoas que foram as minhas orientadoras na minha formação profissional, e esta semana, inclusive, conversei com um amigo meu, e ele me disse, ele falou assim: você quer morar em Florianópolis ou Minas? Eu tô com 2 vagas aqui, só que o salário é baixo, eu não sei se você vai querer 12 mil reais para você vir trabalhar, e eu te indico, a vaga é sua. Por quê? Porque ele sabe que eu sou a única especialista que vai entender daquele assunto, que ele sabe, que ele pode indicar de olhos fechados, né? E aí a gente fala, e aqui? Né? Aqui eu tô aqui há 5 anos, eu nunca consegui um trabalho na minha área, e sabendo que existem trabalhos que deveriam ser feitos aqui na minha área. A minha área é a área ambiental, a minha área é recuperação de áreas degradadas, a minha especialização. Em São Paulo, em qualquer outro lugar, eu tenho trabalho. Aqui eu não tenho, né? Eu tive que fazer outras especializações ao longo desses 4 anos, investir na minha formação e no meu conhecimento, para conseguir a demanda interna de trabalho, ou eu iria ficar em casa lavando e passando roupa, né? Então, é uma coisa muito complicada, e você ter essa visão, né? O engenheiro ter essa visão de que, ou qualquer outro profissional, que ele precisa se mover para que as coisas aconteçam, isso é muito importante. E quando você fala que você vai trazer um técnico de São Paulo para atender uma demanda aqui, porque aqui não tem, isso é muito preocupante. Nós somos uma capital do norte, uma capital riquíssima, com vários recursos, com maior bioma natural. Todo o mundo reconhece aonde está a engenharia que não se move para que isso aconteça, né? E esse é o papel do CREA, de despertar nesses 5.000 engenheiros que nós temos nesse estado, de falar assim, olha, vamos acordar, gente, a gente precisa se unir, precisamos ser uma categoria forte, precisamos capacitar, precisamos nos qualificar para atender demandas nossas internas, né? Temos engenheiros de todas as especializações, né? Aqui a gente vê que tem um foco, ou é engenheiro civil, ou é engenheiro ambiental, ou é engenheiro agrônomo, porque é a demanda maior. Mas nós temos as outras engenharias também, que são tão importantes e fundamentais para a construção de qualquer coisa. Então, a gente precisa valorizar. E nessa minha fala, Belardo, eu já trago
a minha posição como engenheira, como eleitora, que assim, que se você, né, vier a ganhar, assim, que você realmente se comprometa, né, a trazer essas discussões, esses debates, dizendo que os engenheiros aqui, eles precisam ter essa visão, esse olhar, acabar com picuinhas, sabe? Não gosto desse, não gosto daquele. Não, nós temos que construir. Enquanto a engenharia for fracionada, seja em Rondônia, seja em qualquer estado, a gente nunca vai atingir os nossos objetivos. Nós não temos nenhum representante da engenharia, nem na administração pública municipal, nem na administração pública estadual e alguns na federal que não trabalham com as nossas pautas, né? A gente precisa de gente que trabalhe com as pautas da engenharia, que reforcem, que saiba da importância do que é ser um engenheiro, o que é ser um profissional da engenharia. Isso aí, tá. Tem ainda o professor que tem uma pergunta engatilhada, tem a Camila, mas só no próximo bloco vai responder essas coisas, tá bom? É jogo rápido, é no lá. Outro cá. Voar, navegar, jogar, curtir, baixar, assistir, trabalhar. Tudo tem ficado muito rápido. Tudo requer pressa, mas com qualidade. Brasil Digital. Você mais conectado. Internet 100% fibra ótica. E estética Mãos de Fada. Depilação, designer de sobrancelha, extensão de cílios, limpeza de pele, clareamento íntimo, axilas e tratamento para a estria. Avenida 7 de Setembro, 6.158, bairro Igarapé. Você precisa cuidar da sua saúde. Está sem plano e cansado de ter que esperar? Venha para a Sol Saúde, próximo à Praça da Pirâmide, com as principais especialidades médicas, exames laboratoriais, com toda a atenção e agilidade que você precisa. Afinal, saúde é coisa séria, não é mesmo? Sol Saúde, atendimento popular para toda a família. 3213-0163. Eu procurei tecnologia avançada, método personalizado, profissionais com credibilidade. Hospital de Olhos Veloso, o maior centro oftalmológico da região. Há mais de 3 décadas investindo em profissionais, estrutura e inovação em Rondônia. O objetivo é a qualidade de vida de seus pacientes. Diagnóstico e tratamento com excelência. E você? O que você está procurando? Hospital de Olhos Veloso. Vamos lá. Estamos de volta. Eu achei que dava tempo de responder as perguntas do professor. Não dá, não. Perguntinha rápida, não dá não? Tá, isso, porque tem já está pendurada. Não, você vai falar, vai fazer a pergunta. Aí a Camila questiona e ele encerra. Faz um bloco de perguntas. Porque a Thaís já deixou um comentário do tamanho de um bonde para ele. Quem entende, né? Doutor Abelardo, qual a missão do CREA na sociedade? Eu vou completar, né? Porque
A pergunta dele é pertinente, mas eu queria saber qual é a função do CREA hoje, qual é a missão que ele está fazendo aqui no estado de Rondônia. Né? Ou seja, o que ele tem tá- feito? Qual é Tá a com- missão, o que está fazendo hoje? E a Thaís te fez um monte de questionamento aí que tu deve lembrar todos. É tanta coisa que nem É eu muita lembro. coisa que vamos ter que correr aqui para Qual é a responder, missão né? do CREA e o que ele está sendo Mas feito as hoje duas aqui no perguntas estado. têm muito a ver com o que a Thaís falou, né? O que acontece é o seguinte, o CREA, como todo conselho profissional, a missão dele é defender a sociedade de que ela contrate uma pessoa que não tem conhecimento de causa para desenvolver um determinado assunto. Então, por exemplo, você vai contratar um médico que não tem formação, um dentista que... Eu lembro que antigamente, eu era criança, mas tinha muito aqui em Porto Velho, tinha aqueles dentistas que eles não eram formados, né? Eles eram... Práticos. Eles eram práticos e eles trabalhavam normalmente, como se fossem dentistas formados. Então, o Conselho lá de Odontologia, ele tem a missão de não permitir que esse cidadão prejudique a sociedade, né? E o CREA tem essa missão, ele tem a missão de evitar com que você construa a sua casa, por exemplo, sem o acompanhamento de um profissional habilitado com conhecimento para fazer a sua construção. E aí, o que acontece? O grande problema é o seguinte, o CREA, ele tem que defender o profissional, ele tem que defender o profissional da engenharia, a missão dele principal é essa, ele tem que evitar que a sociedade execute serviços de engenharia com uma pessoa que não é qualificada. Para isso, o CREA tem que atuar, tem que fiscalizar. Só que o CREA não faz isso. O CREA, ele não fiscaliza aquele cidadão que não tem a capacidade para executar determinada atividade. Ele fica fiscalizando engenheiro. Eu não entendo isso. Como é que pode um órgão ficar fiscalizando engenheiro, multando engenheiro? Você vê, a reclamação é geral. Hoje o CREA, ele é tratado como um cartório. Ele só serve para arrecadar a taxa. Você pagou a taxa, está tudo ok. Ele não quer saber se você está fazendo certo ou errado. Ele quer saber que você pagou a taxa. E aí, onde é que vem a maior reclamação dos profissionais? Ora, o CREA, a fiscalização do CREA, ele teria que notificar o dono da obra e não o profissional da engenharia. Um exemplo, eu sou engenheiro da tua obra e eu estou acompanhando a tua obra. O fiscal do CREA chega lá e não vê a minha placa lá. Eu tenho obrigação de colocar uma placa. Aí o CREA me notifica e me aplica uma multa. Ora, ele não deveria fazer isso. Ele deveria chegar para você, que é o dono da obra, e dizer, cadê a placa do teu engenheiro? Não importa quem é o engenheiro. Aí ele vai te dar uma notificação, o que tu vai fazer? Tu vai vir comigo e vai dizer, pô, tu não colocou a placa lá na obra. Vai lá, senão eu vou receber uma multa. Aí eu vou ter que correr lá e botar a placa. Agora ele faz o contrário. Ele vai lá, ele nem notifica, ele já bota uma multa já no profissional da engenharia. Então, a gente precisa mudar isso aí. Eu, como engenheiro, e eu, como atuante na engenharia, eu pretendo mudar. Se eu ganhar essa eleição, não é promessa de eleição, não. Mas eu pretendo fazer com que engenheiro não vai receber multa. Quem vai receber multa é o dono da obra. E o dono da obra, se ele tiver o seu engenheiro, ele se defende. Não, eu tenho meu engenheiro vai lá e faz RT, ou coloca a placa, ou faz o que tiver. Agora, você sair multando o engenheiro, isso não é legal. Você já pensou se o CRM saísse multando médico porque ele atendeu um paciente e não deu uma receita? Não tem lógica isso. Então, o CREA, ele tem que parar com essa situação. Aí você perguntou se o CREA, ele faz a sua atividade. Ele não faz, porque multar não é atividade, arrecadar dinheiro não é atividade. Então o CREA virou o Detran, que fica aqueles guardinhas lá da prefeitura só aplicando multa, o cara não ajuda um velhinho a atravessar a rua. Ele não fica na porta de escola ajudando uma criança a atravessar a rua, ele só fica multando. É só o que ele faz, aqueles guardinhas da prefeitura. O CREA virou uma secretaria de trânsito que passa o dia multando o profissional para arrecadar dinheiro, para bancar a mamata de um sindicato que está lá dentro, com um monte de cargo comissionado, recebendo salário sem fazer nada. Então, eles precisam aumentar a arrecadação para bancar essa mamata. Enquanto isso, ficam extorquindo o profissional.
a gente tem que mudar isso aí, independente se sou eu, quem seja, o próximo presidente ele tem que mudar isso aí. Isso é ilegal, isso não é permissível. Querido, quanto tempo temos, Eudes? Acabou. 30 segundos eu vou deixar para você e vocês vão dar tchau junto todo mundo, tá? Para você deixar uma mensagem aos engenheiros, já que a eleição agora é dia 1º. Bom, a mensagem que eu tenho a deixar para os nossos colegas aí profissionais, tanto da agronomia como de todas as atividades da engenharia, é que participem da eleição. Se a eleição ocorrer agora dia 1º, ainda há dúvidas se vai ser dia 1º ou se vai ser adiada, mas que participem. Participem, porque se a gente não ajuda a escolher o próximo presidente, vai eleger um cara que a gente não escolheu. Então a gente tem que participar e tem que escolher. E eu digo o seguinte, vamos eleger alguém que atua na atividade, alguém que realmente exerce a atividade, porque se você elege um profissional que exerce a atividade, ele sabe quais são os problemas que nós temos, quais são os problemas que o profissional sofre. Agora, se você elege um cara que ele não exerce a profissão, que ele nunca assinou uma RT, que ele nunca pegou sol quente numa obra, ou nunca foi visitar um campo de produção agrícola, esse cidadão vai para lá só para ocupar espaço. E não é isso que a gente quer alguém que defenda a nossa profissão e que possa melhorar a situação da engenharia. E levar uma ajuda para tantos profissionais que estão aí no mercado sem trabalho, né? O CREA tem uma grande missão quanto a isso. Tá, pessoal, muito obrigado, boa sorte, que Deus te abençoe e siga firme. Tá bom, querido? Obrigado. Tá, pessoal, vou abrir a câmera toda aqui, né? Olha lá, deixa eu abrir, todo mundo dando tchau. Tchau. Acabou o programa. E por hoje é só, pessoal, que o grande arquiteto do universo continue descobrindo a todos com sua luz, sua vida, seu amor. E eu te conto aqui com certeza num próximo programa. Foi um privilégio ter estado com vocês. Até lá.